Olá, bem-vindo a todos. O meu nome é Felipe Fanchini e esse aqui é o meu canal sobre física universitária. Hoje a gente vai resolver o exemplo 24.2, que serve para enfatizar que a diferença de potencial e, consequentemente, o trabalho realizado para se deslocar uma carga entre a posição inicial e uma certa posição final, ela independe da trajetória. A força elétrica é uma força conservativa, logo o trabalho realizado para deslocar uma carga na ação de um campo, sobre a ação de um campo, ele não depende da trajetória. Sejam todos muito bem-vindos e mãos à obra. Então, para a gente poder trabalhar um pouquinho na relação entre o campo elétrico e a diferença de potencial e mostrar que esse resultado independe do trajeto, ou seja, o trabalho que eu gasto para levar uma carga de uma posição inicial até a posição final, ela não depende da trajetória, a gente vai resolver então o exemplo 2 do capítulo 24. Então, o exemplo 2 ele pede para a gente determinar a diferença de potencial, VF menos VI, deslocando uma carga de prova positiva Q0 do ponto I até o ponto F. Então, ele faz isso ao longo de duas trajetórias distintas. Uma é através dessa trajetória e a outra é através dessa trajetória aqui. O que a gente quer mostrar é que se eu fizer pela trajetória A ou pela trajetória B, o resultado vai dar exatamente o mesmo. Bom, como é que a gente mostra isso? A gente resolve, então, calcula a diferença de potencial dado o campo elétrico. Bem, vale enfatizar aqui que no exercício é dado que o campo elétrico ele é constante. E isso é importante porque, dada a definição de diferença de potencial e a relação com o campo elétrico, a gente tem que ΔV é igual a menos a integral da posição inicial até a posição final de E produto escalar com ds. Minha famosa integral de linha. Isso pode ser escrito também como menos a integral de I até F do módulo de E, módulo de ds, cosseno do ângulo entre o deslocamento e o campo elétrico. Bem, aqui se vê a relevância do E ser constante, porque agora, como eu tenho módulo de E aqui, eu posso automaticamente tirá-lo da integral. Bom, mas antes da gente fazer isso, vamos resolver então o caso A, e aí na sequência a gente vai evoluindo etapa por etapa. Bem, dito isso, vamos resolver então o caso A. Então, em A, durante toda a trajetória, o campo E ele é paralelo ao deslocamento. Note que o campo são essas linhas em azuis, e durante todo o deslocamento, que é daqui, o meu ds, que são os elementos aqui de deslocamento que eu vou somando para dar o deslocamento total, ele é paralelo ao campo E. Então, o ângulo θ é igual a 0 graus, o cosseno de θ é igual a 1, o que implica, então, que ΔV é igual a menos a integral do módulo de E, módulo de ds. O cosseno de θ aqui eu já troquei por 1. Como o campo é constante, eu posso, então, escrever isso aqui como sendo menos módulo de E, a integral de ds, no caso aqui de I até F, e isso aqui, essa integral de linha de ds aqui, de I até F, seguindo essa trajetória aqui, de I até F. Isso aqui nada mais é do que d, que é o comprimento dessa linha. A integral de ds de uma posição inicial até a final é o comprimento dessa posição inicial até a final. Esse comprimento aqui nada mais é do que d. Ou seja, a diferença de potencial, ΔV, é igual a menos o módulo de E vezes d. Isso pela trajetória definida em A. Em B, essa trajetória já é definida em duas partes. Você tem uma trajetória de I até C e depois de C até F. Bom, vamos analisar caso a caso. Então, o item B, nós temos de I até C. O que acontece de I até C? De I até C, o deslocamento ds, ele é, durante toda a trajetória, perpendicular ao campo. Note, ó, o ds é perpendicular ao campo durante toda a trajetória. Então, de I até C, o E é perpendicular a ds, o que implica que o produto escalar de EDS é igual a zero. Ou seja,
De I até C, o ΔV, vamos especificar aqui, ó, de I até C, ele é zero. Ou seja, essa aqui nada mais é do que uma equipotencial. Não há variação do potencial, porque durante todo o trajeto, né, eu estou me movimentando perpendicularmente ao campo. Mas o que eu quero é a diferença de potencial entre I e F, então agora eu preciso considerar a segunda trajetória, que é de C até F. De C para F, o ΔV é igual a menos a integral agora de C até F de E escalar ds, que por sua vez é igual a menos a integral de C até F do módulo de E, módulo de ds, vezes o cosseno de θ. Agora, durante todo o deslocamento, o ângulo entre o campo e o ds é o mesmo. E ele vale aqui, ó, 45 graus, conforme dado no exemplo. Então, o cosseno de θ nada mais é do que raiz de 2 sobre 2, ou seja, o meu ΔV, então, ele é igual a menos, o módulo de E eu posso colocar para fora da integral, o cosseno de θ, que é uma constante durante toda a trajetória, né? Porque não varia durante a trajetória, o ângulo entre o campo e o ds é sempre 45 graus. Então, ele também é uma constante, vale cosseno de 45, que é igual a raiz de 2 sobre 2. E isso aqui, integral, agora de C até F, de módulo de ds. Só enfatizando, esse raiz de 2 sobre 2 vem do cosseno de θ. Agora, o tamanho do trajeto CF, ele é igual à diagonal desse quadrado aqui, ó. Se você pensar, você tem um quadrado aqui cuja distância é d. Essa distância aqui, ó, ela deve ser d, porque aqui é 45 graus, aqui é 90 graus, aqui é 45 graus. Então veja que você tem aqui, ó, um quadrado bem definido, onde a diagonal é o tamanho do deslocamento. É o meu d' aqui, que depende desse d, que é ao lado do meu quadrado. O deslocamento é igual a d', que é a diagonal. Então, só para enfatizar, o tamanho do trajeto de C até F é igual à diagonal de um quadrado. Então, eu tenho aqui o meu quadrado. Aqui vale d, aqui vale d, porque aqui é 45 graus. Logo, a diagonal do quadrado vale raiz de 2d. Basta você fazer a hipotenusa ao quadrado igual a soma dos catetos ao quadrado. Ou seja, o tamanho dessa diagonal aqui é raiz de 2d. Isso faz, então, com que a diferença de potencial seja igual a 1 menos o módulo de E, que multiplica raiz de 2 sobre 2, que multiplica o tamanho da trajeto, que é raiz de 2 vezes d. Agora, raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2, que divide por 2 dá 1. Isso aqui me dá módulo de E vezes d. Ou seja, como era esperado, o resultado é idêntico ao obtido no item A. Como a força elétrica é conservativa, o trabalho e, consequentemente, o potencial elétrico, ele não depende da trajetória. Então, só enfatizando a mensagem, o resultado é idêntico ao obtido no item A. A força elétrica é conservativa, o trabalho e, consequentemente, o potencial não depende da trajetória. Se eu fizer por essa trajetória ou por essa trajetória aqui, o resultado da diferença de potencial daqui até aqui é nada mais do que menos E vezes D, independente se eu venho por aqui ou se eu calculo por aqui. Eu espero ter ajudado. Qualquer dúvida, sugestões, é só escrever. E não deixe de divulgar o canal, porque quanto mais a gente espalhar esse conhecimento, melhor para todo mundo. Um abraço e até a próxima.